Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Mais uma vez nos encontramos aqui, esperando que todos estejam bem para que a gente possa participar da reflexão de hoje, que está no livro do segundo ano do curso básico de Espiritismo. E a proposta de hoje está na terceira parte do livro dos Espíritos. A terceira parte ela fala das leis morais. E essas leis morais, na verdade, elas constituem 278 questões, perguntas que Kardec fez aos Espíritos. São 10 leis. Dentre essas 10 leis, nós vamos falar hoje sobre a lei do trabalho. E a lei do trabalho, ela começa na 674 e vai até a 685. Dentro da lei do trabalho, nós vamos falar o porquê do trabalho e a lei do repouso. Então, para que a gente possa acompanhar, é exatamente isso, 674 a 685. Nós sabemos que, como seres humanos, espíritos encarnados, emancipados, vivendo no mundo de provas e expiações, e não só sendo um espírito encarnado no mundo de provas e expiações, que estamos inseridos dentro desse contexto, todo o universo é regido por leis. Até porque no universo tudo caminha para o equilíbrio. Então as leis elas tendem a nos disciplinar, nos orientar, nos dar a liberdade necessária e fazer com que a gente possa evoluir. Saímos lá de trás como princípio inteligente e chegamos aqui com a aquisição da vontade. Então tudo isso faz com que a gente tenha consciência que só chegou até aqui por conta das normas, por conta das leis universais, das leis divinas. Lá atrás, Moisés já começou com estas leis. Então a primeira revelação é uma parte das leis divinas. A segunda revelação com Cristo é uma continuação da lei divina. E a terceira revelação, com Kardec, com os Espíritos, veio para esclarecer e dar amplitude para todo esse entendimento. Então, a primeira questão que se pergunta aqui, na primeira pergunta que se faz na questão 674, é se o trabalho é uma lei, é uma necessidade. E os Espíritos falam que é uma necessidade. Ela existe exatamente para que a gente evolua. Todos os seres do universo, todos os seres da criação, eles trabalham. Porque está totalmente atrelado ao progresso. E se o homem não trabalhasse, os Espíritos falam que ele ficaria aqui na base, na infância, da sua inteligência, ele não iria evoluir. Então, desde que nós nascemos no princípio inteligente e chegamos até aqui, toda a conquista que o Espírito fez, até se tornar um Espírito emancipado, um Espírito evoluído, foi através do trabalho, ainda que não tivesse consciência no primeiro momento. Mas ele foi galgando elevação, ele foi crescendo e chegamos até aqui, graças a esse trabalho. Hoje nós já trabalhamos de maneira consciente. Sabemos que na Idade Média, de lá para cá, um pouco mais, um pouco menos, o trabalho ele era atribuído aos seres inferiores. Aqueles seres inferiores trabalhavam. E isso tinha um caráter punitivo. Mas o Espiritismo veio e mudou isso. O Espiritismo veio e disse, olha, trabalho não tem relação com emprego. Kardec fala, os Espíritos falam para Kardec, que o trabalho é toda a ocupação útil. Então isso já faz a gente refletir um pouco mais. Isso amplia um pouco mais o nosso entendimento. Como o trabalho antigamente ele era marginalizado, as pessoas que não trabalhavam, que não produziam, eram entendidas como seres melhores. E aqueles que trabalhavam eram seres diminuídos. O que acontece hoje com essa explicação de Kardec? Com essa explicação que o Espiritismo veio ampliar, revelar para a gente esse entendimento. Todos nós trabalhamos, de uma forma ou de outra. E à medida que a gente trabalha, por ser uma necessidade,
a gente acaba desenvolvendo certas aptidões que nós temos e conquistando outras aptidões. Mas a sociedade, ela faz com que a gente trabalhe sempre um pouco mais. Porque trabalhando um pouco mais, você desenvolve, obviamente, a sociedade, mas você também fomenta certas necessidades que o homem não tem, que ele não precisaria ter. E aí os espíritos de má fé, aqueles que estão trabalhando, porque a gente vai ter sempre espíritos contrários ao espiritismo, inimigo do espiritismo, inimigo do Cristo. E uma parte, a gente vendo lá a partir da questão do livro dos espíritos, a gente vai saber, a gente sabe que uma parte está encarnada e uma parte desencarnada. Tanto a parte encarnada como desencarnada, ela é o flagelo da humanidade, aqueles que estão lá embaixo. Portanto, eles vão procurar usar todos os meios da ciência para fazer com que a gente se desvie do caminho da evolução, criando determinada necessidade que nós, obviamente, não necessitamos, não precisamos disso. E o fato de você trabalhar além do que você precisa, o que acontece? Você vai criando essa ansiedade, e pela ansiedade desperta o medo, criando necessidades novas, e a gente acaba indo muito além do que precisa. Então, existe até um provérbio que fala que a gente gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Então, isso dá uma ideia muito clara do que é você trabalhar além do que precisa. A Kardec pergunta para os espíritos sobre os limites do trabalho, ele fala que a gente tem que trabalhar até o limite das nossas forças. Ou seja, enquanto nós tivermos saúde, condição física de trabalhar, nós devemos trabalhar. A sociedade entende que o trabalho ele tá geralmente voltado para o lado da remuneração. Então se entende trabalho de maneira equivocada todo aquele que é remunerado, todo aquele que recebe um determinado valor para executar uma determinada tarefa. O entendimento dos espíritos é muito mais além, porque é uma lei universal. Todas as leis de Deus são leis universais, elas servem para todos. Não é só para um determinado grupo, um determinado segmento que está encarnado, não é para toda dimensão de existência, seja em qualquer plano que essa pessoa, que esse ser esteja, ele trabalha. Então, o ser humano, o homem, já nessa condição de viver numa sociedade, ele deve trabalhar, segundo a orientação dos espíritos, até o limite das suas forças. Mas ele também tem direito ao repouso. Por quê? Porque você trabalhar até o limite das suas forças implica em você, não importa a idade que nós tenhamos, a gente tem condição de trabalhar, a gente deve produzir para desenvolver o nosso intelecto, para desenvolver a nossa sociedade, para progredir, porque o trabalho, a lei do trabalho está ligada à lei do progresso, uma coisa está atrelada à outra. Tanto é que aquelas pessoas que não precisam necessariamente de um trabalho para ganhar o seu sustento, são pessoas que têm uma independência econômica muito grande e que tiram para labore números altos para sobreviver, ela também precisa do trabalho, porque senão ela acaba entrando no tédio. A gente tem notícias de pessoas que ganham muito dinheiro e que não precisa se ater o dia inteiro, passa uma parte do tempo numa certa ociosidade e acaba encontrando tédio, acaba buscando um complemento em determinados entorpecentes, em álcool, enfim, porque existe algo que o dinheiro não supre, não dá, não completa. Isso fica muito claro para a gente. Ao passo também, na mesma proporção, existe o direito ao descanso, existe o direito ao descanso, ao repouso. Então, todo aquele que trabalha, ele tem o direito de descansar, mas é sempre no limite, sempre no equilíbrio. A pessoa que trabalha demais, ela também está violentando seus princípios e violentando uma lei divina, porque ela acaba destruindo o seu corpo, que visa ganhar dinheiro. E nós temos, acima de tudo, que saber o seguinte: quando a gente vem para esse mundo, quando a gente reencarna, a gente não traz nada. E a gente passa 40, 50 anos para ter uma independência econômica, e às vezes para isso a gente passa por cima de pessoas, por cima de amigos,
para conquistar uma dita dependência econômica ou ter além do que a gente realmente precisa, e sabidamente a gente não vai levar aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente trabalhou. Porque a gente também já gera um desequilíbrio. Muitas dessas pessoas que são viciadas no trabalho acabam adoecendo. E a lei do repouso, ela vem exatamente para quê? Para a gente repor essas energias perdidas com o nosso trabalho. Esse convívio com a família. A gente tem outras necessidades que não são só as necessidades físicas. Existem também as necessidades da alma. Então o convívio com a família, o convívio com os parentes, com os nossos amigos, ele também é muito necessário exatamente para a gente ficar revigorado e continuar a nossa trajetória nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos aqui. Isso é no aspecto físico, no aspecto encarnado, no aspecto socioeconômico. Mas aí se pode perguntar, como está aqui no livro dos Espíritos, e os Espíritos não trabalham? Os Espíritos trabalham. E como que é essa cobrança do outro lado? Para eu fazer essa exposição aqui, eu peguei alguns livros. Eu peguei um livro que eu não conhecia, mas é um livro muito interessante. É um grupo de pessoas que pertence ao Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro. Eles estudaram o nosso lar para fazer um livro sobre a lei do trabalho. E curiosamente eles pegaram o nosso lar e pegaram os Mensageiros. E todo mundo sabe que os Mensageiros é um livro que foi escrito também por Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico, e que ele fala do mundo de regeneração que está dentro do nosso lar. E todo mundo que é espírita, na sua maioria, já leu, conhece o nosso lar. E esse livro ele fala sobre as atribuições dos espíritos que estão no nosso lar. E ele deixa muito claro a violação da lei para mais ou para menos dentro do nosso lar. Curiosamente, esse livro foi escrito, se não me engano, em 1938, me parece que é isso. Mas se não estiver errado também a data, não é muito ao caso, mas o que importa é que já tem aí seguramente 80 anos que ele foi escrito, e naquela época a literatura fala que havia cerca de 1 milhão de pessoas lá dentro, trabalhando nessa colônia espiritual que fica no entorno da Terra, fica ali no entorno. Nós sabemos que essa colônia espiritual, ela possui 72 ministros distribuídos em 6 ministérios. Nós temos o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento. Esses 4 ministérios, com 12 ministros em cada um, eles estão muito mais ligados à Terra. Nós sabemos que o nosso lar ele fica dentro de uma faixa vibratória, né? Dentro de uma esfera, onde parte é umbral e parte é um mundo bem mais um pouco elevado, uma parte mais nobre, né, dessa esfera. E os outros 2 ministérios, que é o Ministério da Elevação da União Divina, eles estão muito mais ligados ao mundo superior, a outras esferas. Então é a parte mais evoluída. Dentre esse 1 milhão de pessoas, só 2 personagens, que é o governador e uma ministra chamada Veneranda, pela quantidade de trabalho, eles conquistaram a prerrogativa, vamos chamar assim, de se ater com Cristo, de se ater com Jesus. Então os 2 tiveram essa oportunidade de conversar, de visitar Jesus. Só 2. E eles estão lá há muitíssimo tempo. Curiosamente é destacado que a Veneranda, ela tem cerca de 1 milhão de horas trabalhadas. Então, é a ministra que mais trabalha dentro do nosso lar, que tem mais horas trabalhadas. E lá existe uma ficha de aquisição que explica bem o valor do trabalho, o valor dessa lei. Veja que o nosso lar é um mundo de transição. Lá está chegando espíritos que reencarnaram, que explica bem isso no livro Nosso Lar, e nos livros Mensageiros, que já é o seguinte,
e já se prepara, trabalha-se os espíritos que vão reencarnar, espíritos geralmente espíritas, espíritos que foram espíritas e que faliram na sua missão em vidas anteriores. Então o trabalho é muito intenso dentro da Câmara de Regeneração, Esclarecimento, enfim, essas câmaras, esses ministérios, né, que são voltados para a preparação reencarnatória desses espíritos. Então, esses dois, a veneranda e o governador, foram dois que mais trabalharam. Então, por força do trabalho, adquiriram esse mérito. Todos os outros ministros, eles, segundo isso está no próprio livro, segundo informações de André Luiz, eles consultam a veneranda praticamente para tudo. Veja que lá existe um conselho, porque são 12 ministros por cada ministério. Então são decisões, são órgão assim colegiado, né? Não é uma decisão unitária, mas o peso, o conhecimento, a elevação dela pesa muito nas decisões dos outros ministros. E todos esses ministros trabalham para o bem-estar da colônia espiritual. Todos eles visam exatamente isso. E temos informações no próprio livro que o governador ele faz questão que todos descansem, que todos tenham direito ao repouso. Tanto é que o ordenamento que tem lá, a ordem que tem lá, a norma, né, um ordenamento jurídico, entre aspas, para que a colônia se mantenha equilibrada, para que a sociedade seja regulada, digamos assim, é que cada um trabalhe 8 horas. E todos trabalham 8 horas, aqueles que querem trabalhar, e cada um se permite, o governador permite, que cada um desses trabalhadores possam trabalhar até 4 horas por dia. Nessa ficha de aquisição, o dinheiro, entre aspas, ou o valor que eles adquirem, na verdade eles adquirem crédito, isso é chamado de bônus hora. Ele tem um valor monetário, porque tem poder de aquisição, né, que está nessa ficha. Então, aqueles que trabalham, eles têm direito a comprar uma casa para sua família. É curioso isso fica bem destacado no livro. Às vezes a gente dá uma lida e passa batido. Aqueles que não trabalham no nosso lar, conquistaram também esse direito de estarem ali, mas muitos são ociosos, eles não querem trabalhar. E esses que não querem trabalhar, eles têm direito ao mínimo, apenas a comida, a alimentação, a sua sustentação mínima ali e as suas vestimentas. Eles não têm direito a uma palestra de um ministro, de uma entidade, de um plano superior, eles não têm direito a esse acesso. Eles não têm direito a comprar uma casa, eles não têm direito a fazer curso. Isso é muito curioso. Todos têm o mínimo. Só que esses que trabalham são tratados de maneira diferenciada. Por quê? Porque tem esse mérito, tem essa conquista, tem essa prerrogativa. O governador, a governança também permite que essas pessoas que trabalham, em determinadas situações, elas são remuneradas em dobro. E em alguns casos, em triplo. Mas eles não podem fazer mais que 12 horas diárias. Então veja o valor da lei do trabalho, dá moral para quem tem essa condição, para quem preenche esses requisitos e obedece essas leis de trabalho, a interceder em prol de parentes, a interceder em prol de amigos e pessoas que ficaram, de parentes que ficaram aqui na Terra. Então eles podem interceder. Já aqueles que não trabalham não têm essa possibilidade, não têm essa condição. Curiosamente, tem uma senhora não me lembro o nome dela, mas ela procura, acho que é o Ministério da Regeneração, e ela pede para o ministro permissão para que ela visite a sua família. Quem lê o livro, quem assistiu o filme Nosso Lar, vai ver essa personagem lá. Então esse espírito vai e quer que conversa. E o ministro conversa com ela e fala: irmã, você está aqui há quanto tempo? Se não me engano é essa. Ela fala 6 longos anos. Ele fala: então, e quantas horas a irmã apresenta para que exerça esse direito, obviamente, em face do trabalho que a senhora exerceu? Ela fala: infelizmente, nenhum. Ele fala para ela: mas nesses 6 anos não houve nada que a senhora se interessasse? Ela fala: não houve.
E aí o que acontece? Ela não consegue ter o seu pedido atendido, em hipótese alguma. Então a gente vê como que isso é importante. Você não tem casa, lógico que você é atendido, como eu disse, você tem a roupa para você se vestir, você tem uma condição básica para você estar ali, mas você não tem, você não é visto com os mesmos olhos que os outros trabalhadores que produzem, porque o que um faz é para todos, né? Que produzem, são vistos. O direito ao estudo, aí a shows, por exemplo, as palestras e tudo mais, essas pessoas não têm esse direito, mas elas continuam ociosas. Elas não produzem nada, não saem dali, não sei como é que vai acontecer depois, mas o mérito delas é quase nenhum. Por outro lado, você tem a veneranda, que está lá há muito tempo e que tem esse 1 milhão de horas trabalhadas, e quando ela foi agraciada com a medalha por um determinado tempo de trabalho que ela executou lá, ela doou essa medalha, e ela falou que ela ainda tinha dívidas a serem acertadas, a serem reajustadas, e que aquele trabalho dela, todo aquele empenho, era para interceder em prol de pessoas que ela deixou aqui na Terra. Então tudo aquilo é para os outros. Olha que sacrifício, olha que empenho, olha o mérito que esse espírito tem. Então isso é muito, muito interessante, isso explica bem para a gente o que é a lei do trabalho. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, tem uma passagem também do Espírito lá, que o título, se eu não me engano, é Espírito Entediado. Kardec invoca ele pede lá, ele invoca ele, e ele se manifesta através de um médium, e ele está desesperado. Por quê? Porque ele está desencarnado, segundo ele, há 180 anos. E o tédio dele é uma coisa absurda. Ele não está conseguindo mais conviver com aquilo. E ele falou que aquilo matou a vontade dele, porque o tédio, ele acaba anulando a sua vontade. E sem a vontade, você não consegue mudar o seu estado mental. Então, esse é um ensinamento muito interessante isso. E aí Kardec continua conversando com ele e pergunta, mas por que isso? Ele falou que quando ele existiu, quando ele estava encarnado na Terra, ele não fez nada. Ele foi uma pessoa totalmente desocupada, totalmente ociosa, totalmente inútil. Ele não estava preocupado com isso. E aí ele explica para a gente uma coisa curiosa. Porque ele fala, eu fiquei pensando, o que tem a ver a lei do trabalho com o egoísmo? E ele fala o seguinte, que quando você não faz nada, você só se preocupa consigo próprio. Então você só vive para você em detrimento do resto. Na medida que você vive só para você, você caracteriza um egoísmo. Então, o fato da pessoa ser ociosa, inútil, não fazer absolutamente nada, torna patente o egoísmo que ela está cultuando, que ela está fomentando, que ela está desenvolvendo. E a gente sabe que aprende na codificação que o pior dos vícios morais é o egoísmo, ele é o pai de todos os outros. Aí vem a reboque, vem o orgulho, vem a vaidade, enfim, fomentam as guerras, vem a escravidão, vem tudo junto com o egoísmo, que se contrapõe à caridade. A caridade, ela é o resumo de todas as virtudes e o egoísmo de todos os vícios morais. Então veja só, nós estamos falando de uma só lei divina. Uma única lei que é a lei do trabalho. E ela vincula todos os outros. Todas as outras virtudes e todas as outras leis passam por ela. Porque para a gente evoluir e chegar até aqui, a gente teve que trabalhar. Para sair do mundo de prova, para sair lá de trás, na condição de princípio inteligente, e chegar no estado onde o espírito consiga se tornar, o princípio inteligente se torne espírito, para adquirir, conquistar, porque a gente aprende também que a espiritualidade não te dá nada, ela te dá a condição para que você se desenvolva, trabalhe em conquista, para que você conquiste o sentimento, o pensamento, o livre-arbítrio e a vontade. Tudo isso é fruto de trabalho. E na própria literatura do André Luiz, para que a gente chegue aqui e consiga se tornar um espírito, né, reencarnar como espírito no corpo humano, essa emancipação, demora 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos. Olha que já trabalhamos bastante para chegar até aqui, né? E ainda o que falta a gente não tem nem ideia.
Então, o quanto que o trabalho ele é importante na vida, na condição reencarnatória, de reencarnado que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Constantemente temos que trabalhar. Tem mais um exemplo, assim, curioso, né, nesse sentido, com relação ao livro concluindo melhor o que eu estava falando, a respeito desse espírito entediado. Ele não consegue nem interceder. Ele não consegue, houve uma intercessão para que ele pudesse se manifestar ali. Então ele teve que pedir ajuda. Então quem não trabalha não consegue ajudar ninguém, não consegue ajudar a si próprio, promove, acima de tudo, o egoísmo, fomenta, alimenta, desenvolve o egoísmo e não consegue progredir, não consegue evoluir, fica estagnado, fica parado. E a dor moral desse espírito era muito grande. A gente aprende que no Espiritismo a gente responde pelo mal que faz e pelo bem que deixa de fazer. Com base nisso, não dá para a gente mensurar o alcance do mal que a gente faz em ser um peso para a sociedade enquanto encarnado. A gente vive às custas da sociedade. Também dentro da lei do trabalho, os espíritos falam que aquele que não pode trabalhar, que ele já nasceu, mas por força alheia à sua vontade, porque é a intenção que prevalece, quando ele não tem a intenção de ser inútil, o que a gente fala em direito, né, que é o dolo, ele não tem dolo, não tem essa intenção de ser inútil, ele não produz por alguma anomalia física, e ele não tem essa consciência, ele não incorre nessa responsabilidade para que futuramente ele se reajuste nesse sentido, porque ele não tem condição física ou condição mental de trabalhar. Sabemos que tem muitas pessoas que têm alguma anomalia física, algum impedimento físico, mas produz. Nós temos aqui o Gerardo Mendonça, por exemplo, que quando ele estava saudável fisicamente, com toda a sua mobilidade física, ele era convidado pelo Chico para trabalhar e ele não trabalhava. Agora, depois que ele ficou paralítico, cego numa cama, ele ainda tinha condição de trabalhar, porque aí despertou realmente todo o potencial dele. E ele mantinha algumas instituições com o seu trabalho. Veja que fisicamente ele não se deslocava, ele precisava de alguém para fazer isso para ele. Praticamente ele morava numa cama, assim, se deslocava numa cama. Mas olha, ele dava palestra, ele era feliz, ele demonstrava essa alegria, ele era carismático, é tudo que a gente sabe dele, o que a literatura dele fala. Então é uma pessoa que produziu muito. Então o emprego e trabalho não está correlacionado. É um meio engano a gente achar que, a gente até brinca, né? Eu preciso do emprego, não do trabalho, quando na verdade o trabalho ele existe em todas as nuances da criação. Ele existe. O próprio animal, ele não trabalha para evoluir no primeiro momento, que ele não tem consciência. Mas se você pegar determinadas aves, pega um morcego, por exemplo, um mamífero, o que ele faz? Ele come determinadas frutas e ele poliniza, ele vai distribuindo essas sementes aí, toda a terra, ele vai fazendo um reflorestamento de maneira inconsciente. Ele está trabalhando? Está trabalhando. Você pega o verme que está na terra, ele produz o quê? Ele trabalha, ele impede que a terra fique estéril, fique seca, ele vai reproduzindo. E assim, em toda a esfera da criação, o ser ele trabalha, toda a criação, o Cristo ele trabalha, porque essa lei ela é universal. Nós temos outro exemplo, o Stephen Hawking, esse astrofísico que desencarnou recentemente. Nos últimos anos de vida dele, ele não falava, ele desenvolveram lá uma máquina, um computador, para que ele conseguisse fazer palestras, se comunicar. Então existia lá um mecanismo que ele só mexia o dedinho e expressava a vontade dele, e aí ele conseguia fazer com que as pessoas entendessem o seu pensamento. Veja, ele não tinha uma condição física de mobilidade, mas ele conseguia produzir, e a palestra dele era disputadíssima pelas maiores cabeças pensantes da atualidade, pelos físicos da atualidade. Então, gente, o trabalho ele é fundamental, ele é uma das 10 leis divinas, das leis de Deus. Temos uma parte que todas as leis são de Deus, mas tem uma parte que a ciência
se ocupa, e outra parte, que é a parte moral, se ocupa. Tá? Então, aqui nesse tempo que nós falamos, deu para ter uma ideia mais ou menos do que seria isso. A bibliografia, praticamente, que a gente usou, praticamente tudo isso está no Livro dos Espíritos, né? que eu falei agora aqui, para nós, coube aqui a questão 674 até 685, mas ela é muito maior, ela vai, se não me engano, de 614 a 919, tudo isso são sobre leis morais. Então nós temos aí praticamente quase a metade das questões de perguntas e respostas, né, do Livro dos Espíritos, é praticamente voltado para as leis morais. E como alguém já falou, que o Espiritismo é muito mais pergunta do que resposta. E ali está a inteligência na pergunta. Então é algo para a gente prestar atenção, e como a gente tem essa autonomia, o Espiritismo ele é uma libertação de consciência, cabe a cada um de nós que se ateve nesses 30 minutos, ouvindo aqui essa nossa explanação aqui, né, exatamente ir atrás e buscar. E esse outro livro que fala sobre, que estudou, né, que pesquisou, que é um grupo que eu falei lá do Rio de Janeiro, que eu falei no início, que pesquisou sobre o nosso lar, ele fala sobre o nosso lar e os mensageiros, mas ele pega uma série de informações de toda a codificação e dos livros do André Luiz, né? Que ele fala fora do trabalho numa salvação. Então, praticamente esses dois têm uma abrangência razoável para aquele que quer ir um pouquinho mais, né? Trabalhar, que essa é a palavra de ordem de hoje, que quer trabalhar em seu próprio melhoramento, na sua própria evolução. Nós temos esses dois livros. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.